Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha aqui pela Rede Nazaré de televisão. Eu sou o Padre Alberto Cardoso, pároco da Paróquia Santíssima Trindade em Ananindeua, e acolho todos vocês para juntos conhecermos mais uma história vocacional aqui no nosso programa Vida Consagrada. Como nós sabemos, todos nós possuímos um chamado de Deus, onde Deus olha com carinho para o nosso coração, para a nossa vida e nos chama para uma consagração, para uma entrega definitiva em suas mãos pela evangelização do reino. E hoje nós trazemos aqui uma religiosa que faz parte da comunidade Fraternidade O Caminho. E ela atualmente está aqui em Belém fazendo a sua missão, a sua evangelização, e é natural do município de Primavera, aqui no Pará. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história da irmã Samuela dos Santos Anjos. Irmã Samuela, seja muito bem-vinda ao nosso programa Vida Consagrada. Com grande alegria que a recebemos aqui nos nossos estúdios da TV Nazaré e vamos conhecer juntos um pouquinho da sua história vocacional. Obrigado, Padre. É uma alegria estar aqui com vocês. Então, como o senhor disse, sou da Fraternidade do Caminho e um detalhe, estou de férias, Padre. Ah, é mesmo? Olha só. Sim. Estou sendo enviada à missão de Montevidéu, no Uruguai, e aqui só estou uns dias. Que coisa boa, olha só. Então, que bênção, né? Olha só, então, coisas que a gente vai conversar no nosso programa de hoje que vai fazer até a gente chegar neste envio para Montevidéu. Olha Sim. Só que coisa. Então, vamos começar do começo essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, né, para a gente também conhecer um pouquinho mais, né, da senhora, da sua história, né? A senhora disse que é natural de Primavera, no Pará, não é isso? Isso. Conta para a gente então um pouquinho como é que era ali a sua realidade familiar, né, talvez ali os primeiros passos na vida eclesial, na vida da igreja. Conte para a gente. Certo. Eu acredito que uma realidade muito presente no nosso estado é que eu fui criada, pela minha avó, Padre, assim, meus pais muito jovens, numa realidade de interior, estive ali com eles, um pouco, mas porém a minha primeira base de igreja familiar foi essa, da minha avó. Acho que é muito comum aqui no nosso estado isso. E ali em Primavera tive a minha primeira catequese, meu primeiro contato com a comunidade, através daqueles grupos de criança, a Santa Missa. Ali fiz a minha primeira comunhão, ali estive guarda de Nazaré, para as crianças. Mini Jufra, eu já percebi ali um cuidado de Deus, me mostrando, quem sabe, um carisma franciscano, Então, basicamente, foi esse início. Entendi. Que bacana, né? A gente vê que de alguma forma Deus ele já vai lançando ali uma semente, né? Alguma coisa que já ele iria querer para a senhora para o futuro. Nessa época que a senhora está partilhando com a gente, né, desses primeiros engajamentos pastorais, a senhora tinha algum sonho assim pessoal, assim, não, eu tenho vontade de ser, sei lá, professora, médica, tinha algum desejo assim de criança mesmo assim nessa época? Acredito que a gente fica idealizando, Padre? Então, quando criança, sei lá, queria ser veterinária, mas era coisas que passavam aleatoriamente, mudava, a gente já quer ser outra coisa, Mas o que eu recordo seria isso, Eu acho que quando eu era criança, eu pensava, eu acho que eu quero cuidar dos animais, mas nada muito além disso, assim, E a gente acaba querendo também corresponder àquilo que nossos pais, nossa família, você tem que estudar, você tem que ter uma profissão, mas eu acredito que o que eu me recordo seria isso. Entendi. E como foi que aconteceu então essa passagem, digamos assim, de Primavera para, este começo de ideia a pensar aí numa vocação, a pensar numa consagração a Deus? Como foi que Deus ali foi lhe orientando para a sua vida consagrada? Eu morava em Primavera até os 11 anos e depois vim morar em Ananindeua, no bairro do Pá.
localizada ali na comunidade da paróquia São Vicente de Paulo. E né, depois de uns anos eu me engajei na paróquia, num grupo de jovens, e aquele grupo, eles tinham uma grande influência da Fraternidade do Caminho, né? Então a maioria daqueles jovens eram ativos tanto na paróquia como na comunidade. Então, quando eu ingressei na paróquia para poder estar ali dentro dos movimentos, né, participando da Santa Missa, a vida comunitária dos jovens foi algo que me chamou muita atenção e aquilo me fez estar com eles, né? E a partir de estar com eles eu conheci a comunidade, mas a princípio a vida religiosa não, padre. A princípio não, nunca tinha passado na minha cabeça. Conhecia, mas não tinha ainda uma vontade, digamos assim, entendi. Não, assim, foi algo que Nosso Senhor foi despertando ao longo, né, de uma experiência de adoração, de uma experiência de oração, de ver as irmãs, ver os irmãos trabalhando, né, toda a pastoral. Foi algo que foi despertando mesmo, né, mas não existia algo antes, né. Eu não pensava, eu quero ser religiosa. E quando eu vi as irmãs tão pouco, pensei que isso poderia ser uma realidade para mim. Só tinha quantos anos nessa época, você lembra? 16. Já com 16 anos? 16 anos. Olha só, aquela idade que a gente já procura tomar decisões, né, para o nosso futuro, né, o que a gente vai fazer, o que a gente vai ser, né? E assim, o que foi que mais lhe encantou, né, podemos dizer assim, quando a senhora conheceu a fraternidade, o que mais lhe chamou a atenção, assim, falar assim, nossa, que coisa fantástica, eu quero experimentar isso daí também? Acho que a primeira característica, assim, foi a acolhida, a alegria e a simplicidade, padre. Acredito que eu não entendia muito, assim, da nossa fé, da nossa igreja como um todo, né? Então, a comunidade, ela me apresentou Deus de uma forma primeira, vamos dizer assim, né? Juntamente, claro, com a minha realidade de paróquia, mas a comunidade foi aquela que me apresentou a fé, me apresentou a comunhão com a igreja. Então, assim, para mim isso ficou muito forte. Logo, né, as primeiras experiências de oração, de conhecimento da fé, foi através da comunidade. Então, isso foi o que me deu uma identidade na fé, vamos dizer assim, né? E isso foi o que também me fez permanecer. Entendi, fantástico, porque é muito bacana a gente ver esse movimento, né, de Deus, né, com a senhora, porque primeiro essa realidade de paróquia, né? A gente sabe que na nossa vida paroquial, às vezes a gente está lá trabalhando, tem digamos assim, uma função pastoral ali, né? Mas falta aquela profundidade, né? Falta aquele algo a mais, né? Aquilo que a senhora falava, conhecer Deus de forma plena, de forma profunda, ter essa experiência profunda com Deus, né? E eu acho muito bonito que essa experiência aconteceu justamente na comunidade, né? Agora eu lhe pergunto, como foi que a família foi reagindo a esses vislumbres vocacionais que a senhora foi tendo? Padre, é engraçado pensar e lembrar, porque assim, a gente é adolescente, né? Acha que sabe um pouco da vida, né? Tem essas ideias assim, então eu tinha a minha maneira de me portar, de me comportar. E aí, ao longo, né, do tempo, a família começou, o que está acontecendo com ela, né? Tipo assim, por que ela está mudando isso? As vestes começam a mudar, né? Então, vestia tais roupas, agora veste outras, né, o comportamento. Então a família acabou que se questionando por que estava acontecendo isso, e alguns diziam assim, ah não, isso é só um momento, vai passar. Daqui a pouco ela está de volta, vamos dizer assim. Né? E assim, para mim foi uma decisão mesmo, padre, porque por algumas, assim, se afastaram, não entendiam, porque, quem sabe, se dedicar tanto a Deus, estar na casa das irmãs, porque todo final de semana está em algum movimento da igreja, em algum retiro. Então, eles não compreendem. Primeiro, essa ausência, né? Então, estamos ali e daqui a pouco parece que Deus vai nos roubando, né? Eles têm essa sensação, né? Mas que, na verdade, não, né? Deus está nos dando completamente a eles de uma forma diferente agora. Então, assim, eu lembro disso, né? Lembro desse momento
que eles achavam, ah, não, isso daí é só fogo de palha, vai passar. E depois que eles foram compreendendo, de fato, que aquilo que o Senhor estava fazendo comigo era esse caminho vocacional. Comigo foi bem parecido também, né? Acho que com todo mundo, né, que se decide pela vocação, acho que uma hora ou outra, né, a nossa família olha pra gente assim, pensa assim, não, acho que, né, isso aqui é só agora, depois ele vai voltar, e aí vai estudar, e aí vai pensar em alguma coisa, né, alguma profissão e tudo mais, né? Mas Deus vai conduzindo tudo e cá estamos. Sim. Irmã, deixa eu lhe perguntar agora, depois dessas primeiras experiências junto à fraternidade, né, que já foi lhe encantando ali o coração, né, a realidade do carisma, a alegria que a senhora já partilhou, como foi que aconteceu para dar início ali um processo mesmo de acompanhamento, né, teve encontros vocacionais, como foi que aconteceu? Como eu falei ao Senhor que eu não pensava, né, então, em ser religiosa, né, então antes de começar esse discernimento, eu fiz uma experiência de namoro, padre, dentro da comunidade, né, e essa experiência, ela me ajudou de uma certa forma a compreender, né, aquilo que Deus estava me chamando. Né? Então, porque a gente estava sempre na igreja, sempre na comunidade, né? Então, domingo a domingo a gente tinha algum movimento. Ou se não era na comunidade, que é aqui em Belém, era lá em Ananindeua, na paróquia. Então, a gente ficava nesse intercâmbio. Então, na Santa Missa, eu ia comungar e eu não entendi o que estava acontecendo comigo, parecia que me dava vontade de chorar e eu falava, Jesus, que foi? Né? E eu estava numa adoração e eu perguntava, Jesus, por que as pessoas não vêm te adorar? Por que as pessoas não vêm aqui estar contigo? Então, todos esses questionamentos foram aumentando. E dentro do namoro, eu fui compreendendo que Deus estava me chamando para algo mais, né? Compreendendo, então... por um período eu não queria fazer esse discernimento e logo depois eu falei assim, não tem como mais fugir, é tipo né, o profeta, né, Senhor, tu me seduziste e agora eu não tenho para onde correr. E aí foi quando eu comecei a fazer direção espiritual e após a direção me ajudou bastante a fazer o processo vocacional. Mas também Deus foi rápido, viu, padre? Em 2 meses eu fiz o acompanhamento e já ingressei na comunidade. Olha só, já segurou logo. Uhum. Mas que bom, irmã, porque eu acho muito bonita também essas experiências que Deus vai nos também proporcionando, nos geram maturidade, né? Uma consciência vocacional mais madura, né, mais profunda, e isso é muito bonito, né, ver como é que Deus vai nos conduzindo. E eu pergunto, aquela, né, experiência da família, né, que achava que era fogo de palha, quando viu que a irmã já estava se mudando para iniciar uma consagração, como foi que aconteceu isso aí? Como foi esse choque, digamos assim, para a família? Eu acredito que ainda permaneceu naquele primeiro momento, isso não, ela vai voltar, tipo assim, alguns, mas eles não me falaram. Eles, tipo assim, respeitam a minha decisão, alguns não falam muito sobre, meio que, não vamos falar do assunto, né? Mas a minha mãe, meu pai, assim, sempre me apoiaram muito, né? Eu acredito que a questão maior para eles foi o estilo de vida da comunidade, em relação à pobreza, né? Então, um pai e uma mãe geralmente gostariam que seus filhos fizessem uma faculdade, né? Trabalhasse. Ah, vai ser religioso, então precisa ser uma comunidade que te ofereça algo, né? E graças a Deus a nossa comunidade, ela nos oferece Deus, né? E isso não nos priva hoje de fazer sei lá, um curso, uma faculdade para melhor servir os pobres, né? Hoje, graças a Deus, a nossa comunidade proporciona isso, né? Porém, isso não foi o que me encantou na comunidade, né? Eu queria ser de Deus e daquele jeito, pobre, sem nada, né? E isso, quem sabe, foi muito difícil para os meus familiares, né? Entender que eu teria que viver da providência, que eu teria que pedir, né? E eles ficaram meio assim, né? Não quero isso para ela. Que é natural, né, irmã? Que é natural, a gente até entende, né? Mas eu acho muito bonito o estilo de vida da fraternidade
né? Até ontem mesmo eu recebi um vídeo né, nas redes sociais, né, de uma irmã da fraternidade abraçando uma moradora de rua, né? E essa moradora de rua chorava, chorava, chorava com esse abraço, né? Um gesto simples, se a gente for parar para pensar, mas certamente profundamente evangelizador, né? Certamente aquela mulher teve a sua vida transformada com aquele abraço, né? Com aquela experiência, né? E isso é muito bonito. Bom, nós estamos aqui no nosso programa Vida Consagrada com a irmã Samuela dos Santos Anjos. Ela faz parte da Fraternidade O Caminho, está contando um pouquinho da sua história vocacional, do seu testemunho de vida, seu chamado para a vida consagrada. Vamos fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural e a gente volta bem rapidinho, não sai daí. E estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada, aqui pela sua rede Nazaré de televisão, comigo, o Padre Alberto Cardoso, e hoje recebendo aqui no nosso programa a irmã Samuela dos Santos Anjos, que faz parte da Fraternidade O Caminho e está contando um pouquinho para a gente da sua história vocacional, né, como foi que Deus foi chamando, né, esta irmã para esta consagração a Deus. A gente falava, irmã, no bloco anterior, sobre essas experiências, né, que a senhora teve, né, do chamado de Deus, do conhecimento da fraternidade, as experiências bonitas que teve lá na paróquia. E a gente terminou falando um pouquinho sobre essa experiência de sair de casa, né, as expectativas da família. Agora eu pergunto para a senhora, como foi para a irmã, né, deixar ali o ambiente familiar? A senhora tinha quantos anos quando a senhora saiu de casa? 16 ainda não? Não, 18. Já estava com 18 já, olha só. Como foi para a jovem de 18 anos sair de casa, ir morar num outro ambiente? Como foi essa experiência? Desafiador, padre. Mas acho que foi muito dentro de um abandono, assim, padre. Eu lembro de querer viver essa experiência, né? Eu lembro de, sabe, eu estou indo e eu não posso olhar para trás. Acho que o medo de colocar a mão no arado e olhar para trás era grande. Mas era esse novo de que Deus estava me chamando para fazer algo diferente, né? Então, uma mistura assim de um abandono, mas, Senhor, será que é isso mesmo? Então foi um pouco disso, assim, mas sempre com o olhar que ele me chamava, padre. Era muito forte isso, assim, né? Não sei para onde ele vai me levar, porém, eu vou. Nossa, que bonito. Uma confiança, né, irmã, naquilo que Deus estava colocando no seu coração. Que bonito. Vocação é isso, né? É o abandono na vontade de Deus. A gente não espera nada da gente, deixa que Ele vá conduzindo tudo. E agora eu pergunto, a senhora já falava um pouquinho sobre, né, algumas realidades do carisma da fraternidade, mas eu queria que a senhora apresentasse, né, para o povo de casa, né, para os nossos telespectadores. Certamente muita gente já conhece, mas se porventura quem não conheça, fale um pouquinho sobre o carisma da fraternidade, o caminho e o que dele a senhora mais lhe encanta, digamos assim, né, na vivência já como religiosa da fraternidade. O nosso carisma ele foi fundado, né, pelos nossos fundadores, Padre Gilson, que é nosso conterrâneo daqui de Santa Maria, na Diocese de Castanhal, e Irmã Serva, né, ela é de São Paulo, e foi fundado em São Paulo, na Zona Sul, né, num desejo de poder corresponder ao grito dos pobres, assim, né, padre? Então, naquela realidade de 2000, 2001, era muito forte a questão da drogadição, né, da dependência química, dentro daquela sociedade ali, né? Então, o nosso carisma nasceu para responder ao grito dos pobres, assim, né? E nós temos apenas 23 anos, né? Somos muito jovens na igreja, né? E ele tem o intuito de ser, o nosso carisma né? Jesus todo e todo de Jesus, né? E as pessoas perguntam assim, mas, né, como vocês vivem isso assim, né? Então, existe em nós um desejo, né? E quem sabe uma ousadia, padre, de querer ser Jesus, né? Por inteiro. E ter ele por inteiro também,
né? Então, tem algumas congregações que falam, somos do Sagrado Coração, nós somos... Não, a gente quer ele todo. É meio ousado. Mas isso estava no coração do nosso fundador, né? Dos nossos fundadores. E a nossa missão propriamente dita, que se difere do carisma, no sentido de que as pessoas acham que porque a gente trabalha com os pobres, esse é o nosso carisma. Né? Mas não, né? Nosso carisma é ser de Jesus por inteiro e ter ele por inteiro. E a nossa missão se dá no rosto dos pobres, nos seus múltiplos rostos, assim, né? Começou com o grito de um dependente e hoje a realidade da comunidade, ela abrange toda a necessidade da igreja. Né? Então, onde a igreja nos pede para estarmos lá, nós vamos nos colocar a serviço, né? Seja numa realidade de cárcere, né? Seja com as crianças vulneráveis, com idosos, onde a igreja pedir, nós ali estamos. Né? Então, é Jesus todo verdadeiramente. Uhum. Que bonito. A senhora saberia dizer a presença da fraternidade no Brasil e no mundo, para a gente também conhecer um pouquinho essa expansão do carisma? Olha, pela misericórdia de Deus, Padre, a gente está assim, em vários... São poucos os estados do Brasil que não estamos. Né? E a maioria nas suas capitais, porque são essa realidade de vulnerabilidade maior, né? Mas temos em outros lugares assim, com interiores, enfim. Né? E em países, Padre, aproximadamente em 15 países. Né? Assim, aqui na América do Sul, né? Nos Estados Unidos, Canadá, ali na Europa, né? Estamos por ali. Na África, nós temos 2 missões muito bonitas, né? De projetos sociais que nós estamos lá pela Regional Sul. Então, estamos por aqui. Cresceu muito, né, irmã? Que bom. Bendito seja Deus. Né? E nesse ano de 2025, nós vamos estar abrindo mais 3 casas, Padre, que é em Montevidéu, Uruguai, no qual eu estou sendo enviada, México e no Equador. A senhora vai então para abrir uma casa? Sim. Olha que desafio bonito. Sim, o abandono sempre. Que bom, que bom. Mas vamos voltar um pouquinho lá para aquilo que a gente estava falando antes, né, irmã? Sobre essa entrada sua na realidade formativa. Como é que funciona essa dimensão formativa dentro da fraternidade, né? Tem as etapas de formação, como é que acontece? São 4 etapas iniciais, que são o vocacional interno, aspirantado, noviciado e os votos temporários. Né? Então, até os votos temporários a gente passa em formação 4 anos, em média, dependendo da realidade. Né? E a partir do noviciado canônico e apostólico, os votos simples, que aí ele se estende até a profissão solene. Entendi. A senhora já fez os votos temporários? Como é que... Sim. Qual é a etapa que a senhora está? Estou, né, no juniorato, no meu 7º ano de votos simples. Entendi. Caminhando para a profissão solene. Entendi. E essas etapas formativas, a senhora fez todas aqui ou para São Paulo? Como é que funciona essa divisão? A nossa comunidade ela é dividida por regiões, né? Então, cada região tem uma casa formativa. Né? Eu ingressei aqui em Belém, que ainda permanece como uma casa de formação, e logo eu fui para uma missão. Não era propriamente uma casa de formação, foi em Maceió. Passei 1 ano lá, né, no meu aspirantado, e depois, em 2015, fui para o meu postulantado, já era uma casa de formação. Então, foi em alguns lugares, né? Nosso noviciado canônico, ele é no interior do Paraná, né, no distrito chamado Penha. Uhum. É o nosso lugar, porque todo o Brasil é um lugar tão pequenininho e a gente passa 1 ano lá somente em processo formativo e oração. Né? O ano canônico a gente não tem esse contato com o apostolado. Uhum. Então, somente para a oração. É aquilo que a senhora fala, né? Ser toda de Jesus. Né? Isso é muito bonito. Desses anos, irmã, de formação, né, que a senhora já partilhou, teve alguma experiência, né, nesse quesito formativo, né, seja no noviciado, né, seja no
no aspirantado? Alguma coisa que lhe marcou, assim, nesses locais que a senhora já passou? Sim, meu Deus do céu, padre. Eu acho que aqui em Belém, a pastoral de rua sempre me marcou muito, né? Mas quando eu fui para Maceió, isso para mim foi assim, porque lá a realidade para mim, né, de 18 anos, foi muito marcante, assim, com a questão da pobreza e dos filhos de rua. Assim, eu lembro da minha primeira pastoral lá. Eu cheguei tipo numa segunda-feira, na quinta tinha a pastoral e eu fui, né? Então, minha primeira pastoral lá. E lá era muito marcado pela presença dos jovens, né? Então, os jovens iam para casa, a gente cantava, saía na rua para ir levar, né, a refeição para os filhos e também fazer uma forma de evangelizá-los naquele momento. E eu lembro que todo o trajeto, assim, eu ia vendo muitas crianças, padre, assim, usando cola, né? Então, fazendo o uso de alguma substância. Crianças? Padre. Nossa. E aquilo foi mexendo comigo, aquilo foi meu Deus, me desconcertando, assim. E aí, no último momento, nós fizemos um grande círculo para fazer a oração com eles e eles não queriam vir comer. Assim, eles preferiam estar ali usando em vez de estar conosco, assim, né? E eu lembro que eu chorava muito, padre, assim, porque, meu Deus do céu, poderia ser o meu irmão, que na época tinha 10 anos, né? E aquilo para mim foi muito forte, era como eu preciso estar aqui, né? Então, assim, aquilo foi me dando sentido. Então, eu acredito que uma das a característica da minha formação veio daqui, né? Logo ali no início. Então, para mim, isso foi muito importante. E uma outra experiência foi no meu postulantado, que nós morávamos no interior, bem interior de Pernambuco, e a gente estava abrindo missão lá, né? Então, tem todo de conhecer as pessoas, né? De ir, evangelizar, e lá a missão era muito tinha características de missão porta a porta. Então, a gente ia, batia na casa das pessoas, né? Para rezar. E aquilo, para mim, foi uma experiência muito bonita de Deus, assim, sabe? Era uma cidade muito simples, muito pobre, padre. Mas as pessoas, assim, era algo fantástico, assim, né? Entendi. Essas etapas, assim, né, de formação, tanto em Maceió quanto em outros lugares, a senhora sempre tinha uma turma que ia junto com a senhora, assim, as irmãs da mesma turma que seguiam as mesmas etapas? É como assim no nosso seminário? Sim, parecido. É porque a partir de 2014 que a comunidade começou a ter casas de formação, né? Antes disso, nós entrávamos na Fraternita, que é a casa própria. Então, eu sou daqui de Belém, eu vou entrar em Belém, né? Sou de Maceió e eu entro em Maceió. Depois, né, de 2014, isso se estruturou como casas formativas. Então, aqui em Belém eu entrei com uma turma, já tinha outras em outras etapas e a gente foi junto, assim. Em Maceió eu morava com 4 formandas e aí no postulantado que eu já tinha uma turma de 13 formandas junto comigo. Entendi. Essa configuração ela é semelhante também para os irmãos da fraternidade também? É a mesma Sim, configuração? né? A estrutura formativa ao longo desses anos foi semelhante, sim. Entendi. E a casa-mãe da fraternidade fica em São Paulo? Fica em São Paulo. Onde foi fundado, né? Entendi. Bom, nós estamos aqui conversando com a irmã Samuela dos Santos, nosso programa Vida Consagrada de hoje, trazendo alguns elementos tão bonitos, né, de como Deus foi, né, conduzindo esta religiosa para a sua consagração. A gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural e a gente volta na sequência. Fique com a gente. E voltamos com o nosso programa Vida Consagrada, aqui pela sua Rede Nazaré de televisão. Comigo, o Padre Alberto Cardoso, e hoje conhecendo juntos um pouquinho da história vocacional da irmã Samuela dos Santos Anjos, ela que faz parte da Fraternidade O Caminho, né, natural de Primavera, depois veio para Ananindeua, e aí depois o chamado vocacional para esta consagração através da Fraternidade O Caminho. Irmã, a gente falava no bloco anterior sobre essas dimensões formativas da Fraternidade O Caminho, mas eu queria perguntar para a senhora como foi a experiência dos primeiros votos, né? Os votos simples, né, que chamamos, né? Como é que foi para a senhora, depois já de ter ali já o primeiro contato com a comunidade, com a fraternidade, as experiências que a senhora já partilhou, como foi essa experiência dos primeiros votos? Conta pra gente.
Primeiramente, uma responsabilidade, né, padre? Mas, assim, uma certeza também, né? Um desejo de poder se assemelhar a Cristo, né? Através dos votos, né? Então, depois do processo de noviciado, né? Eu tive um momento de experiência de oração, assim, né? Forte, né? Que eu fui para uma capela, padre, uma capelinha que tinha, né, em casa, e eu, diante de algumas situações, eu pedi, Senhor, né, o que o Senhor quer mesmo nesse próximo passo, né? E eu abri a Sagrada Escritura e aí é bem aquela passagem de João quando o Senhor fala assim, mas vós também não quereis ir? E São Pedro diz assim, Senhor, né, aonde iremos, né, se só Tu tem palavras de vida eterna? Então, acho que essa a minha experiência particular dos meus votos seria isso, né, de poder, Senhor, né, para onde eu posso ir, né, para onde eu posso caminhar se não ser no Teu caminho, né? Então, esse primeiro passo de dizer, eu quero, Jesus, né, eu quero viver como vós, eu quero poder seguir Teus passos, seria uma experiência um pouco parecida com o de Pedro. Nossa, que bonito, que bonito. E aí depois então dos seus votos simples, a senhora já foi enviada em missão para alguns outros lugares? Como é que foi essa questão dos lugares onde a senhora já passou depois disso? Passei, primeiro após a profissão, eu fui para uma casa de recuperação, padre, né, de mulheres, para ajudar as mulheres na sua sobriedade, né? Então, mulheres que após anos de uso estão ali para poder se reabilitar, né? Então, eu morei 2 anos numa casa, né? Foi uma experiência muito rica para mim, né? Uma coisa é você estar ali e servir aquele morador, sabe, na sua porta, né? Ele vai embora, né? Outra coisa é você morar com eles, né? E saber que aquilo também vai te formando, né? Então, para mim, a primeira experiência após os meus votos, a casa de recuperação para mim foi um continuar da ação de Deus, assim, né? Também passei em casas de missões, né? Em São Paulo, também estava ali numa casa de missão na Zona Leste de São Paulo e após voltei para o Paraná, para a última casa onde eu estava, que é uma casa de evangelização no todo, né? Fica em Campo Mourão, no Paraná, e ali nós temos tanto a realidade formativa como a de evangelização, né? Então é uma estrutura como nós chamamos, né, Vila Franciscana, onde nossos fundadores estão e a nossa missão primeira ali é a evangelização, né? O acompanhamento das pessoas, né? Então, é basicamente isso. Entendi. E a senhora falava no bloco anterior também sobre essa realidade de estar caminhando para os votos perpétuos, que chamam, né? Sim. Assim, né? Como é que está o coração da irmã, né? Que já tem uma data, já tem uma previsão? Como é que acontece assim, essa realidade dos votos perpétuos? A gente está na ansiedade, né, padre? Mas assim, ainda não tem uma data, né? Esse ano, na verdade, as próximas profissões já tem 2 turmas antes da minha, né? Então, a gente está aguardando, não sabemos quando vai ser, só sabemos que já tem uma data próxima para essas irmãs, que são 2 turmas antes, então logo a gente entende que as próximas serão, né? Mas é um desejo mesmo de permanência, né, de tomar uma decisão que ela dure para sempre, sabe, Padre? Nosso fundador, ele nos diz assim que hoje o mundo se acostumou a tomar decisões provisórias, né? Então ninguém mais quer saber de tomar decisões definitivas, né? Então, no clique eu mudo de opção, no clique eu mudo de roupa, no clique eu mudo de... Né? E ele nos diz assim, que nós somos chamados, né, a ter decisões definitivas, né, opções definitivas, né? O nosso coração, ele anseia por isso, né? Então, acredito que fazer os votos solenes, né, poder dizer, Jesus, né, meu coração anseia pelo eterno. Fantástico. E agora, depois do Paraná, está aqui em Belém agora passando as suas férias, né, com a família, tendo esse contato com a família.
e depois será enviada para Montevidéu, é isso? Isso. Conta pra gente um pouquinho como é que, né, o que já tem de vislumbre desta nova casa da fraternidade que vai começar, né, nesta missão lá na cidade de Montevidéu. Não tem nada, gente. Nossa! Não tem nada. Nós recebemos um convite, a nossa comunidade, né, da Igreja de Montevidéu. Nós estamos em diálogo com o sacerdote, que ele é brasileiro, mas tem bastante anos, né, muitos anos de missão lá. E é ele que está nos acolhendo, né, juntamente com a igreja, no seu corpo todo. E, de fato, não tem nada, né? Eles estão fazendo uma campanha para fazer uma reforma de uma comunidade onde nós vamos estar, né? Então, eles estão lá fazendo e dizem que também tem uma comunidade religiosa que estão preparando os detalhes para nos acolher. E agora, no próximo dia 19 de fevereiro de 2025, nós chegamos em Montevidéu, né? Então, mas sem nada, não temos nada e só, né, estamos obedecendo o convite da igreja de estar ali para poder somar com aquela igreja local. A senhora vai junto com outras irmãs? Sim, nós somos em 4, né? A minha superiora, irmã Rafaela, e 2 junioristas mais comigo, né? A irmã Epifânia e a irmã Plácida. Entendi. Todas daqui de Belém ou não? Não, uma manauara, uma boliviana e uma pernambucana. Nossa, que legal. Eu fico imaginando, né, é bonito também, né, irmã, essa realidade mesmo da fraternidade, né, que se possibilita com a vida consagrada. Tanto para nós, né, sacerdotes diocesanos, o seminário, né, a oportunidade que tivemos de conviver com pessoas de outros lugares, mas vocês bem mais, né, porque tem de outros países, de outros estados, né, morando juntas, né, partilhando juntas a missão, né, e isso enriquece muito, né, a caminhada, certamente. Isso é muito bonito. E agora, irmã, já orientando a nossa conversa, né, nosso bate-papo vocacional para a nossa conclusão, eu pergunto para a senhora, depois destes anos todos, né, de caminhada, de experiências, como é que está o coração da irmã e valeu a pena deixar tudo para fazer a vontade de Deus, deixar ali os planos pessoais, até os planos da família, para, né, seguir a vontade de Nosso Senhor? Vale a vida, né, Padre? Vale a vida. Não, assim, dificuldades tem sempre, né? Mas a vida do cristão, ele precisa ser pautada no seguimento a Jesus, que é um seguimento de cruz, né? Então, sim, vale a pena. Não me arrependo, né, de ter consagrado a minha vida a Nosso Senhor com tão terna idade, assim, né, com tantas possibilidades. Então, né, é saber que vale a eternidade, né? Vale a eternidade, não tem um outro caminho que não seja esse. Entendi. Qual é o conselho que a senhora daria para uma jovem, né, que, né, está nos acompanhando e que certamente também tem dúvidas no coração, incertezas, como a senhora já teve lá no início da sua caminhada, e qual é o conselho que a senhora daria para também iluminar, né, o coração nesse processo de discernimento vocacional, né, que porventura, né, as nossas jovens possam estar tendo? Que não tenham medo de dar o primeiro passo, né? A gente fala assim, nós somos chamados por Nosso Senhor, né? E quando eu conversava com uma jovem esses dias, eu dizia a ela assim, Padre, que nós somos igual ao Pedro, né? Senhor, me manda ir até vós, né? Diante da tempestade, né? Então, e aí Jesus diz, então vem, né? E não tem medo de dar o primeiro passo, né? Mesmo que a gente não saiba, né, como vai ser até ele, mas não ter esse medo. Entendi. Bom, irmã, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa de hoje. Eu fico muito feliz, né, de termos a oportunidade de conhecer um pouquinho da sua história, né, saber
né, que, né, a senhora também pertence à nossa arquidiocese, Ananindeua, né, de Primavera, mas Ananindeua também. Eu vou puxar um pouquinho para cá, para nós também. É fruto dessa igreja. Sim. E a gente fica muito feliz, né, com este passo que a senhora está dando agora de iniciar, né, junto com as outras irmãs, mais uma missão, né, da fraternidade. Conte sempre com as nossas orações, né, com o nosso carinho, rezaremos, né, por essa missão de vocês lá em Montevidéu. E quando retornar, passe de novo aqui, conte com as novidades para nós, né, como foi essa experiência lá em Montevidéu. E como é que o pessoal de casa, né, que está nos acompanhando, que quer conhecer um pouquinho sobre a Fraternidade o Caminho, quais são, né, as redes sociais, né, os contatos que, porventura, né, os jovens também desejam conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês? Conta para a gente também. Nós temos, né, as redes sociais, Instagram, Facebook, tudo com o nome da comunidade, né? Fraternidade o Caminho, o Instagram o Caminho, né? E cada lugar, então tipo Belém nós temos, né, o Caminho Irmãs de Belém. Então dá para poder entrar e no nosso site, Irmãs PJC, também pode acessar lá que tem todas as informações. Ótimo, então. Muito bem, irmã. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Que Deus abençoe e conte com o nosso carinho e com as nossas orações. E esse foi o seu programa Vida Consagrada de hoje. Para você rever os nossos programas, basta você acessar o nosso canal no YouTube, na Fundação Nazaré de Comunicação, ou através do nosso portal Nazaré. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Que Deus abençoe você e a sua família. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.